Jesus é o nosso Senhor. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma pequena porção da palavra e também dar um pequeno testemunho com respeito à importância dos livros. Você já me conhece, eu sou o irmão Marcos e aqui a irmã Eliette, a minha amada esposa. Jesus é o Senhor. Amém. Para essa oportunidade, nós gostaríamos de compartilhar um pouco a importância dos livros ou a importância da literatura junto ao viver da igreja. É impossível nós falarmos da igreja, falarmos do viver da igreja, sem falar de livros, porque toda a trajetória da igreja, toda a trajetória da vida cristã, ela é fundamentada, ela é baseada totalmente na palavra de Deus. O fundamento da vida da igreja tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga-se de passagem, em primeira mão, que a Bíblia é o livro dos livros. Nada substitui a Bíblia, porque a Bíblia, é o falar de Deus. Sim. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, e ela é, na verdade, um verdadeiro aprendizado quando nós lemos a Bíblia, exercitando o Espírito. Então, eu não vou nem fazer comentário com respeito à Bíblia, porque a Bíblia é o nosso fundamento de fé e nós cremos 100% que é a palavra de Deus. Amém. Sim, escrita por homens santos, homens separados por Deus, Sim. homens como servos, escravos, médico, boeiro, como foi Amós, Sim. médico, como foi Lucas, pescadores, como Pedro, Sim. e pessoas bastante instruídas, como o apóstolo Paulo. Sim. O apóstolo Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, levando em conta que Hebreus seja de sua autoria. Bom, então a Bíblia é o nosso fundamento, nada nós podemos falar sem ter base na Bíblia. Só que, durante toda a trajetória cristã, desde o Antigo Testamento, primeiramente, e também no Novo Testamento, e hoje, na nossa realidade, a gente vê a importância dos livros. E os livros, eu anotei aqui 4 versículos, eu não vou ler por causa do tempo, mas Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ali fala: bem-aventurados que leem. Então, se você é um amante da leitura, se você pratica a leitura, você é um bem-aventurado. Apocalipse 1:3. E também o livro de Daniel, capítulo 9, logo no início do capítulo, ali fala a questão de Daniel, quando ele estava refém, estava cativo de Nabucodonosor na Babilônia, e a palavra diz que ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro já havia se completado. Então entendeu pelos livros. E também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, a menção que Paulo fala para Timóteo: quando fosse estar com ele, não esquecer dos livros, da capa e dos pergaminhos. Então ali faz a menção dos livros, de uma capa e dos pergaminhos. E também Neemias capítulo 8, versículo 8, leram no livro da lei claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que lia. Então, eu gostaria de jogar o holofote nessa palavra, dando explicações. Então, o que são os livros? Os livros simplesmente têm a função de nos levar de volta à Bíblia. Os livros não são para nos distanciar da Bíblia. Como vocês estão vendo aqui, eu e minha esposa já nos reunimos há 28 anos. Sim. Agora, início de janeiro, se completarão 29 anos que nós estamos no viver da igreja. Graças e é um viver resumido de leitura. Graças ao Senhor, eu e minha esposa, nós temos aqui em casa por volta de 1.800 livros. Aliás, 1.280 livros. 1.280 livros. E todos os livros que são lançados, até alguns que nem existem mais em termos de estar sendo vendido nas livrarias, eu tenho, porque desde o início eu busquei adquirir, de concentrar esses livros para montar uma biblioteca como fonte de pesquisa e também para o meu suprimento
diário, meu suprimento quando eu vou elaborar uma mensagem. É bem verdade que no início nós perdemos, eu não vou falar perdemos, né? Alguns livros, porque Sim. a gente emprestava e às vezes as pessoas não devolviam. Sim. Então hoje, se eu tiver que emprestar, na verdade eu prefiro comprar o livro e dar para as pessoas, ou a falar com ela para pagar o preço, porque é uma preciosidade. Eu faço muito questão dos meus livros, porque, como eu disse, é fonte de pesquisa e também é onde eu posso consultar para algumas mensagens. E os livros, eles não são palavras jogadas ao vento. Todos os livros, ou a grande maioria deles, desses livros atuais que nós temos, eles são resultado de conferências dadas, Sim. ou em até alguma ocasião propícia, alguma ocasião pontual, onde irmãos usados pelo Senhor, por meio de falar a mensagem, depois essas palavras são coletadas, são transcritas e elas então são lançadas em livros, ou seja, de uma maneira humana falando, vocês entendem, eternizando tais palavras, colocando registradas, melhor dizendo, em papéis. Então, letras impressas em papéis, onde as próximas gerações, caso o Senhor tarda a sua vinda, eles poderão também se alimentar das palavras. Então, os livros para nós têm muita importância. Repito, impossível o viver da igreja sem os livros. Então eu separei aqui 3 livros e vou pedir para a irmã Eliette ler para nós de uma maneira bem sucinta algumas páginas. O Alimento Diário é o primeiro que eu quero apresentar para vocês. Neste caso aqui, A Vinda do Senhor é Certa. Sim. Eu gostaria que a Eliette lesse para nós a página 13, semana 1, página 13, apenas Sim. uma frase, Sim. e a página 22. Sim. O processo de santificação tem 2 aspectos: a santificação posicional e a santificação disposicional. Só até aí, só um minuto. Pode ir para a página 22. Aqui ela leu a questão da santificação, tem o aspecto da santificação posicional e disposicional. Você lendo a Bíblia, debaixo dessas orientações, dessas revelações que nós acabamos de ler agora, abre para você um campo, um leque muito grande para entender a palavra. Então eu estou tentando mostrar aqui que o livro não substitui a Bíblia, mas o livro, ele explica a Bíblia para todos nós. Sim. É claro que nesta oportunidade eu não vou aqui discorrer com respeito à santificação posicional e à santificação disposicional. Mas tem 2 aspectos que é de suma importância que você possa entender esses princípios para você servir ao Senhor de uma maneira mais adequada. E também a página 22, por favor. Sim. O caminho para vermos o Senhor face a face é a santificação. Então isso está de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sim. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então você leu aí que o caminho para estarmos diante do Senhor, Sim. para vermos o Senhor, é a santificação. Então, para você ver, para você tocar, claro, no Espírito, em Deus, você tem que entender o que é santificação. E eu disse há pouco, na página 13, o aspecto posicional e o aspecto disposicional. Repito, a intenção nesse pequeno compartilhar, falando da importância dos livros, é aguçar em você o desejo pela leitura. O segundo livro, gostaria que a Eliette lesse para nós, é a página 44, Os Fundamentos, apresenta os fundamentos da liderança cristã, página 44, por favor. Sim. Liderança implica sacrifício. Nenhum líder conseguiu sucesso em seus objetivos sem ter renunciado à sua zona de conforto. O líder que quiser evoluir terá que abandonar coisas boas para conseguir coisas melhores. Na vida de um líder eficaz, o sacrifício será uma constante, não um fato eventual. Sim, então este livro ele trata de produção, geração, aperfeiçoamento de líderes. E essa pequena porção que a irmã Eliette leu, aqui fala que
ser um líder implica sacrifício. Então, todos que desejam liderar um grupo de pessoas, seja grupo familiar, Sim. seja questões de células, alguns grupos cristãos usam essas terminologias. Sim. Um líder, ele tem que ter em mente que ele está servindo ao Senhor e ele precisa se sacrificar. Esse sacrifício é o seu tempo, muitas vezes final de Sim. semana, feriado, talvez para apacentar famílias, talvez para preparar uma mensagem para transmitir. Sim. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Um livro como esse, ele é de suma importância para a geração de líderes, para você que cuida de grupo familiar, para você que cuida de algum grupo cristão. Então, estou trazendo para vocês a importância do livro. E ali está repleto de versículos, onde ele vai te levar para a Bíblia, é que eu disse, para então que na Bíblia você possa ganhar os princípios, uma vez que você foi direcionado, apontado, sinalizado pelo livro. Sim. O terceiro livro, Fundamentos da Fé Cristã. Esse aqui, os fundamentos da liderança. Esses os fundamentos da fé cristã. Gostaria que a Eliette lesse para nós a página 34. Sim. Por causa do tempo, não precisa ler tudo. Pode ler até aqui, fazendo a gentileza. Sim. O primeiro passo para interpretar a Bíblia é compreender o que ela diz literalmente. Sim. Não podemos interpretar de forma aleatória o que lemos. É necessário se apegar primeiramente ao que está escrito. Temos por certo que o registro bíblico é o que Deus queria que estivesse ali, letra por letra, palavra por palavra. Só até aí. Então, aqui nós vemos, para fundamentar a sua fé, você precisa entender o que está escrito. Sim. Por isso que se você não entende o que está escrito, você poderá estar servindo a Deus, mas não será aprovado por Deus porque serviu de uma maneira que não agradava a Deus. Nós sabemos do princípio de Abel e Caim. Abel e Caim serviram a Deus, mas o serviço de Caim não foi aceito, porque ele não serviu de acordo com a vontade de Deus. Então, para a nossa fé ser fundamentada, nós precisamos servir ao Senhor de acordo com a vontade dele. Então, eu só chamei a atenção de vocês nesse livro a importância de conhecermos qual o propósito de Deus na Bíblia. E os livros, eles estão aqui para nos ajudar a voltar à Bíblia. Por causa do tempo, eu vou pedir para a Eliette, em um minuto e meio, dar o seu testemunho com respeito à leitura, com respeito à literatura. A sua experiência, por favor. Sim, amém. Resumido, né? Como o tempo é curto, graças ao Senhor eu fui gerada através da palavra da Bíblia e também dos livros. Sempre, bem desde nova, eu sempre gostei muito de ler. Lia muitos livros de romances, né? Esses livros assim. Mas graças ao Senhor, quando eu conheci o Senhor, fui regenerada, eu comecei a me alimentar da palavra santa. Amém. E dos livros, né? Amém. Livros que nos levam à Bíblia. Livros para jovens, casais, vários materiais, palavras que foram registradas, né? E foram me alimentando e foi sedimentando a minha fé, me fortalecendo nessa caminhada até o dia de hoje. Então, graças ao Senhor pelos livros, eu encorajo a todos entrarem na palavra. Amém. E lembrando que os livros nos levam à Bíblia Amém. também. E a sua experiência pela manhã, de uma maneira rápida, né? Sim. Sua rotina pela manhã. Sim, os meus dias, graças ao Senhor, começam todas as manhãs pela oração, abro a minha Bíblia, o alimento diário que nos foi apresentado, e ali o meu café, ele fica bem mais gostoso com a Amém. leitura da palavra, entregando o meu dia, Amém. entregando os meus afazeres, e assim eu tenho um dia mais seguro, um Amém. dia encorajado no Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Como eu disse, o tempo ele é curto. Sim. É só mesmo para trazer à tona a importância da leitura. A leitura não é um fardo. Não é um Tem que fardo. ser algo prazeroso, tem que Sim. ser algo em função de uma visão. Sim. E finalizando, eu quero falar para vocês que nós temos colportores dinâmicos. São os missionários, são os nossos amados irmãos Sim. que vão de cidade em cidade, bairro em bairro, rua em rua, apresentando livro às famílias, apresentando livros aos casais, apresentando livros a jovens e, por meio dessa leitura saudável, levar Cristo, levar a paz de Cristo que excede todo entendimento. Então, Amém. caso você seja abordado por um colportor, que também ora por você, ora pela sua família, receba-o em nome de Jesus, que ele está fazendo a obra do Senhor.
Portanto, vamos valorizar os livros. Lembre-se, Sim. bem-aventurados que leem. Jesus é o Senhor, que Ele te abençoe. Amém.